O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que debate jornalismo e comunicação no Brasil. Sobre a Mídia é uma produção da UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Se você quiser falar conosco, mandar dicas, sugestões, faça contato pelo Facebook. facebook.com/UFPR-TV Oficial. E se quiser assistir os programas, você pode fazer isso pela Rede IFES ou pelo site www.tv.ufpr.br. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e toda semana estou aqui trazendo para vocês um tema relacionado à comunicação para a gente debater com os nossos convidados. Hoje o tema é comunicação, linguagem e gênero. Para discutir essa temática está comigo a professora Dina Ferreira, pesquisadora da Sorbonne e professora convidada da Universidade Estadual do Ceará, pesquisadora na área de gênero e linguagem. Muito obrigado pela sua participação, Dina. Obrigada pelo convite. Veio participar do nosso encontro de pesquisa e a gente aproveitou para trazê-la aqui para participar do Sobre a Mídia. E à minha esquerda, a professora da Universidade Federal do Paraná, professora Luciana Punk, pesquisadora de comunicação eleitoral e gênero, tá? Que recentemente lançou o livro, fruto do seu pós-doc, Campanhas Eleitorais para Mulheres, que também trabalha com comunicação, política e gênero. Lu, muito obrigado pela sua participação. É uma honra, obrigada. A participação política das mulheres na vida pública do Brasil ainda está muito aquém de patamares que a gente consideraria razoáveis, de equilíbrio entre os dois gêneros. Apesar de a gente ter uma presidente mulher, de já ter tido várias personalidades que ocuparam cargos públicos e que têm visibilidade no espaço público, há muito ainda que se caminhar para que a nossa democracia seja considerada uma democracia plena, em que todos os segmentos, homens, mulheres, negros, brancos, possam estar representados pela política institucional. Participar da vida política é algo distinto para as mulheres. Existem dificuldades de se construir no imaginário coletivo a importância da participação feminina. Fazer campanha sendo mulher é diferente de fazer campanha sendo homem. Esses são alguns temas que a gente vai debater hoje nesse Sobre a Mídia, que trabalha com comunicação, linguagem, política e gênero. Dina, Lu, a construção pública da imagem das mulheres, quais as singularidades, quais são os traços particulares de ser uma figura pública sendo mulher? Pode escolher quem... As duas têm competência para falar do tema. Eu como a de fora, eu começo, tá? Então, Lu, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que essa construção do feminino que você está falando público, ele começa no privado. Você não consegue construir esse feminino público se o privado não é levado ao público. Não é? Quer dizer, não há mais fronteira entre o privado e o público nesse nosso mundo globalizado. Né? Quer dizer, então, você utiliza nessas propagandas, em eleições, que é mais o trabalho da Lu, o privado para que ele se torne público para construir uma identidade. Então, eu acho que primeiro é isso. Agora, é nesse privado, me parece, que se torna público e, para mim, é uma unidade única, é que nós vamos ter aí como é que eu posso dizer a vocês, um sistema, não digo um sistema, ainda uma escravidão a um sistema patriarcal, falocrático. Se você observar como o meu trabalho é na linguagem, os dicionários entram todos no masculino. Moço, a entrada não é no feminino. O Deus é um velhinho de barba, é homem.
Então, se você observar, quer dizer, se a linguagem constrói as identidades, que são através dela, obviamente, essa subserviência, entre aspas, né, essa subserviência, é uma coisa muito diluída para você conseguir, muito densa, muito simbólica, para você conseguir jogar fora de um dia para o outro. Né? Então, acho que a gente pensar que essa mulher pública ela tem total independência. Eu não ouso falar, vamos supor, da nossa presidente, não é? Mas ela tem algum ônus por ser mulher, sem dúvida nenhuma. É uma pergunta que eu faço ao público, eu não estou dando resposta. Se essa não é a nossa primeira grande crise no país, mas é a primeira grande crise como uma mulher, como você responderia? Lu, você acha que essas construções distintas no espaço público, do masculino e do feminino, trazem distinções sensíveis para mulheres e homens fazerem política e ocuparem espaço público? Sim, sem dúvida. E cargos públicos? Sem dúvida. Até essa pesquisa que eu realizei, eu entrevistei mulheres de mais de 12 países e que estão na vida pública eleitoral ou que estavam pleiteando se candidatar a algum cargo. E para elas chegarem a ter uma oportunidade dentro dos partidos para ser candidatas já era algo bastante batalhado, né? Então, o espaço destinado para as mulheres, até aproveitando o gancho que a Dina falou, de linguagem, né, de que a construção já vem no privado, esse espaço está muito relacionado com esses papéis que são aceitos como os naturalizados para as mulheres. E que, às vezes, as candidatas, inclusive uma candidata que foi entrevistada aqui no Brasil, comentou que ela estava fazendo campanha na rua e uma outra mulher falou para ela assim, que bom que você é candidata, mas eu não vou votar em você porque política não é lugar de mulher. Então, junto com a questão da linguagem, que vai caracterizar o que é aceitável, naturalizado dentro do universo feminino e do masculino, também dos papéis sociais que eles são criados a partir disso. Então, a mulher, quando ela vai se posicionar dentro de um universo que tradicionalmente é conhecido como universo masculino, ela precisa de um esforço extra para justamente se desvencilhar de estereótipos que possam denegrir a presença dela ou a capacidade dela enquanto gestora pública. E, de certa maneira, aproveitando a tua pergunta em relação à presidenta, acho que não é nenhuma questão da gente avaliar ou não os méritos de governo, mas eu, como pesquisadora de gênero, me pergunto também, será que se fosse a mesma crise com um presidente homem, ou as críticas que a gente ouve que denigrem a presidente sobre a roupa que veste, insinuações sobre vida sexual e coisas que não tem nada a ver com gestão pública, eu realmente não me recordo de ter escutado nenhuma crítica semelhante para nenhum governante homem. E isso, como Dilma abriu as portas, né, junto com outras mulheres na América Latina na presidência, ela também assumiu, pelo fato de ser desbravadora, o risco também de levar todas essas críticas que agora estão acontecendo. Eu também me questiono realmente em relação a isso. Eu acho que vale aí uma pesquisa para a gente sair do achismo e ver como que isso que se configura. Vocês avaliam, é claro que elas tentam mobilizar, e o que é razoável, a figura do feminino como um elemento de construção da imagem pública. Mas vocês avaliam que ser mulher traz mais dificuldades do que vantagens no processo de disputa e de construção de uma imagem perante a população? Eu vou, Mário, te dar eu vou me focar na palavra que você disse no sentido de dificuldade. Na pesquisa que eu fiz do meu primeiro pós-doutorado, que deu um livro, A Identidade Feminina e Discurso Social, eu fiz pesquisas com donas de casa, que tem a ver com o gancho que a Luciana colocou, a Luna, e executivas, mas tinham que ser executivas em São Paulo, mas de alto padrão. Aquelas que passavam, por exemplo, estou exagerando, mas apenas para teatralizar também, que eu acho que o teatro, né, ele faz parte da comunicação, executivas onde passavam trilhões de dinheiro. E tinham atos falhos que eram reflexos de estereótipos. Todas, de uma maneira geral, lógico, as primeiras perguntas eu não levava em conta, né, porque
toda a entrevista, as primeiras fases, só para liberar uma empatia, né? Exatamente, e criar a empatia. A maioria estava de terno, segundo elas, não era tailleur. Teve vários atos falhos, porque já que eu estou com terno, então ela precisava de artimanhas da falocracia para exercer, né, a dificuldade que ela tinha. Para você ter uma ideia, elas estavam no mundo do time is money. Eu pedi a uma para descrever o seu dia a dia. A executiva descreveu em 7 linhas, a dona de casa em 4 páginas. Ela demorava, vamos supor, 15 minutos para botar manteiguinha no buraquinho e era tudo em diminutivo, do creme cracker. E a executiva, ela levava o filho no colégio, ela fazia reunião e ela voltava para casa no final da noite, as reuniões todas resolvidas em 4 linhas. Então eu pergunto, essas dificuldades, elas estão aí. E o mais interessante, que não chegou a fazer parte da minha pesquisa, isso foi uma observação posterior, nenhuma delas estava num relacionamento hétero. Todas eram separadas. E não me chamou atenção na época, só depois. Quer dizer, o tempo para o afeto estava só no diminutivo da dona de casa. Tudo em diminutivo e a dona de casa com marcas estereotipantes muito voltadas para a falocracia. A dona de casa? Não, a executiva. Para ele exercer o poder, ela assumia os estereótipos da falocracia. Isso é uma estratégia simbólica para vencer a resistência. A resistência, né? Quer dizer, não foi do campo eleitoral, mas foi num campo de poder também, né? A executiva tinha o poder de bancos, eram presidentes, vice-presidentes de banco, presidentes de banco, por uma questão de... Mas assumiam traços do masculino para poder... Todos os traços, quer dizer, estavam de echarpe, sem querer diziam que estava com gravata. E cometiam atos falhos. Que era o espelhamento dos estereótipos, né? Que elas tinham que assumir. A mobilização do masculino pelas candidatas, elas se sentem a necessidade de construir também uma imagem que remete mais ao masculino do que ao feminino nas campanhas? Não necessariamente. Algumas confessaram Você trabalhou isso. com candidatas em toda a América Latina. Algumas sim. Algumas me comentaram que elas precisavam ter E existem mais distinções, assim, por exemplo, de país a país, de como essas culturas lidam com essas questões da construção simbólica do masculino e do feminino? Bom, vamos lá então. Primeiro... Estou aumentando a pergunta. A gente pode chegar lá, para a gente poder entender, seguir o raciocínio. O que eu observei na imagem dessas mulheres casa um pouco com o que você está falando, mas que existem 3 identidades das mulheres candidatas, 3 identidades predominantes. Uma delas é da guerreira, que justamente é essa mulher que ela é mais lutadora, que ela é mais dura, mas ela também pode ser a líder, que pode ser o lado positivo, mas vem o lado negativo, a gente não gosta muito de colocar nesses polos, mas enfim, tem um outro lado que é ela se posicionar como dura e muito aproximada do universo masculino. É a candidata que ela adota esses comportamentos para poder ser ouvida. A outra identidade é da mãe, a candidata maternal, que é a candidata independente dela ser mãe biologicamente, ela promete no seu discurso cuidar do seu povo, cuidar da sua gente. É, digamos, a identidade que suaviza a guerreira. E por último, é a identidade profissional. É a mulher que é muito competente nas suas atividades profissionais, como advogada, uma médica, uma engenheira, uma vendedora, né, uma empresária, e que ela vai aplicar essas características na gestão pública. Então, são 3 identidades macro que eu consegui detectar a partir das entrevistas e da análise de campanhas eleitorais da última década da América Latina. E essas 3 identidades, não é que uma candidata, digamos, ela adote uma só. Elas vão estar juntas. Todas as candidatas têm um pouco de cada uma dessas identidades e uma identidade predomina em relação à outra. Então tem candidata que ela é um pouco mais maternal e outra que é mais guerreira. Na América Latina, o que predomina é a mulher guerreira, com 40% da incidência dos casos analisados. Depois vem a mulher mãe. E depois a profissional. Então, portanto, a aptidão profissional, que seria o mais importante para ter na gestão pública, é a menos tratada em campanhas eleitorais. E a mulher mãe, ela está muitas vezes relacionada com a guerreira, que é a mulher que é mãe, muitas vezes mãe solteira ou separada, e que junto com a sua luta diária pela sobrevivência, ela ainda é mãe. Ela ainda é mãe.
e ela, como mãe, ela promete defender, então ela já se torna guerreira. Existe um termo chamado, em espanhol, supermadres, né, as supermães, que são as mães sociais. A mulher na gestão pública, ela muitas vezes se coloca como a supermãe, como a mulher que vai cuidar dos outros, assim, para resolver os problemas. E isso está muito relacionado com a atitude do universo feminino. A mulher, ela tem mais a atitude, no sentido dela vai resolver, ela vai fazer, e junto com isso a sensibilidade, que é o lado maternal. E a sensibilidade não necessariamente é fraqueza, sabe? Não é necessário para uma mulher dizer que ela é mulher para ser candidata. O corpo já diz por si só. Então isso é um erro das candidaturas, que a mulher mesmo ela não pode ficar assinalando uma diferença de gênero numa campanha, e sim se mostrar enquanto uma pessoa, né, um ser humano, ser uma humanista que vai trabalhar com a gestão pública. Agora, antes você me perguntou se entre esses países se há uma diferença, né? Mas eu vou, como a gente está com o tempo esgotado no primeiro bloco, vou pedir para a gente retomar essa conversa daqui a pouquinho. Que eu gostaria também de falar sobre essas categorias. Isso, mas eu vou encerrando aqui o primeiro bloco desse sobre a mídia, conversando sobre comunicação, política e gênero. Voltamos daqui a pouquinho para mais um pouco desse debate. Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre comunicação política e gênero com as pesquisadoras Dina Ferreira, da Sorbonne, e com a professora Luciana Punk, aqui da Federal, que trabalha com comunicação eleitoral. Você estava falando sobre essas categorias, a guerreira, a mãe e a profissional, como elas são mobilizadas no processo político. Isso. Essas três categorias, então, elas vão estar se mesclando nas candidaturas. As mulheres todas as que eu analisei, das campanhas, das entrevistas, todas elas estão em algum momento numa dessas categorias. E quando você antes me perguntou sobre na América Latina, né, se essa questão do feminino ou das categorias se diferenciava de um país para o outro, o que eu observei é que na América do Sul, em especial Uruguai, Argentina, Chile, eles são os países que separam mais a vida pessoal da mulher da sua vida política, da sua vida pública. E são onde as categorias da profissional, assim, elas têm Uruguai, um pouco mais de Argentina, respaldo. Chile. Isso. São onde a categoria profissional ela tem um pouco mais respaldo. Na Centro-América já é a mãe. O que pega Brasil e México, inclusive. México, a mãe com certeza, sabe? Lá a figura maternal ela é muito forte, ela é muito enraizada, é a mãe que manda. No espaço privado, a última palavra sempre é da mãe, então dentro das casas é matriarcal, fora das casas é o homem. Então eles têm um sistema de atuação pública que é muito machista. É o homem que vai pedir, falar com o garçom vem à mesa. Ele não se dirige à mulher nunca, ele vai sempre se dirigir ao homem. E tem certos comportamentos assim do cotidiano no qual mostram que quem manda é o homem, mas dentro de casa é a mulher. Então lá a figura da mãe ela é extremamente respeitada. E outros países também, ali Bolívia, Peru, e que são países nos quais a figura da mãe é muito forte. Só que lá também a gente vê muito a figura da guerreira. Porque ao mesmo tempo que essas mulheres elas se posicionam e tentam entrar nas eleições, e são países que têm leis, inclusive, que favorecem, são as entrevistadas que mais se queixaram de agressão, de assédio moral, simbólico, dentro dos parlamentos, nos quais os homens dão risada quando elas falam, ficam assediando sexualmente com muita frequência. Na vida pública. Na vida pública. E onde há feminicídio por questão de política. Mulheres que vão fazer denúncia ou que estão na política e tiraram o cargo de homens, elas são mortas. Na Bolívia, assim, tem vários casos relatados disso, muito fortes. No Equador, o atual presidente já tirou salário e voz de mulheres que votaram contra ele. E eu perguntei para mulheres e para consultores lá, e se fosse um homem, como seria? Seria diferente. Apesar de ser um ditador, apesar do Rafael Correa ser um ditador, ele não teria esse tipo de tratamento se fosse um homem. Vários entrevistados daquele país me falaram isso. No Brasil varia bastante.
acho que até pelo fato da gente ter dimensão continental, e isso até estou trabalhando na pesquisa atual para fazer a versão do livro em português, como que Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eles vão diferindo em relação a esses papéis. O que eu noto é que a questão das regiões mais urbanizadas, elas ainda estão prestigiando, então, a mulher profissional e a guerreira. Né? Agora, a questão do maternal e do guerreiro está mais no Nordeste. E nas regiões menos desenvolvidas. Exato. O que eu tenho detectado até agora é isso, sabe? Que esses perfis eles vão variando. Tá. Dina, você também trabalha com uma série de categorias para analisar a construção de linguagem das mulheres. Né? A Lu estava falando das categorias que ela levantou. Como eu trabalho com a linguagem, é a linguagem como ação que constrói essas identidades. Né? E eu foi até uma autora, Moá, ela é americana, que ela me inspirou para 2 tipos de categorias, feminilidade e feminilitude, que elas não têm uma posição, vamos supor, binária, que uma comanda a outra, elas podem estar altamente misturadas. A feminilidade, simbolicamente, estaria para aquela mulher, como você disse, a supermãe, delicada, beleza, carinhosa, afeto. Por outro lado, feminilitude é a mulher que tem razão, que administra, que tem ação, mas ela não necessariamente ela precisa perder a feminilidade. Tá? É sempre a feminilidade em relação à feminilitude, ela perde, vamos supor, entre aspas, no fazer. Você falou de uma mulher que manda em casa, mas ela manda em termos emocionais, que está na feminilidade. Ela não manda em termos, vamos supor... racionais. A razão, né, como diz grandes poetas ingleses, me esqueci agora um que estava no prefácio do meu livro, que o Rajagopalan colocou, né, que uma mulher ficou apaixonada por esse poeta e disse: você tem que casar comigo, porque você é muito inteligente. Ele responde o seguinte: o grande problema é que se o nosso filho nasce com a minha feiura e com a sua inteligência, ou seja, ele acabou ali criando uma falocracia brutal. Você vê, a razão está na cabeça do masculino e é o afeto do feminino. Quer dizer, o que é esse mandar? Esse mandar, ele está no racional, né? Esse mandar, ele está no afeto. Quer dizer, não tem um ditado popular, homem não chora? Quer dizer, você vê aí nos nossos corredores da vida símbolos, né, que eu vou comentar hoje lá no nosso encontro, essa ecologia da linguagem, tudo se mistura, as coisas não são fixas, é sempre um vir a ser. Quer dizer, se a gente fica, as categorias é apenas para organizar o nosso pensamento científico, infelizmente a gente precisa, ou como acadêmico, né, de determinadas categorias para organizar o nosso pensamento, para que a razão venha à baila. Mas, na realidade, a nossa escolha do que nós estamos falando é afeto. Então, não há separação, na realidade, de categorias, né? Quer dizer, você enxerga num determinado discurso uma predominância, num outro, uma outra predominância. Mas quando você vai para esse mesmo sujeito que vai falar daqui a 2 dias, a identidade que ali se constrói é um vir a ser. É sempre mutante, né? Como diz o filósofo Derrida, que eu sou apaixonada pelo afeto dele e não pela razão dele, né? Em que ele diz o seguinte: toda repetição é uma coisa nova. Nenhuma repetição é igual. Dina, você trabalhou com análise de mulheres que são figuras públicas, como Rosiane Sarney, Marta Suplicy. Como que essas categorias são mobilizadas por ela na construção da imagem delas como Na realidade, políticas? não foi assim uma pesquisa de pós-doutorado. Foi um artigo que eu fiz numa época em que me chamou muita atenção da revista Época o seguinte: as mulheres atuam nas eleições. Isso foi, parece que em 2002. Aquilo me chamou uma atenção porque eu estava no auge, né, do meu, vamos supor, pós-doutorado, iniciando. Eu já tinha o livro do doutorado publicado e eu disse: uai,
Né? Que coisa é essa? E fui buscar. Né? Era interessantíssimo. A Rosiana Sarney, ela era candidata a presidente, antes de aparecer aqueles milhões em cima da mesa. E ela derreter ela derreter no meio dos milhões, do coisa. Tinha a Rita Camata, que era vice-presidente do Serra. Tinha, vamos supor, a Patrícia Pilar, que era uma global, que era esposa do Ciro Gomes. Tinha a Marisa Letícia, esposa do Lula. Então, cada uma dentro daquele discurso midiático impresso, era um jornalismo impresso, que estava já na internet também, não era só impresso, quer dizer, a mídia foi construindo representações incríveis a respeito do feminino. Qual era o papel do feminino na política e no ganho eleitoral? Né? Mas foi um artigo, uma coisa pequena, não foi uma pesquisa profunda, mas muito interessante, mostrando que mesmo quando você está fazendo um trabalho em que a mulher fala, e quando a mídia fala e no lugar da mulher, também repercute. E é interessante que esses personagens que você falou, esses exemplos, eles estão necessariamente relacionados a um personagem masculino para a construção do feminino. E isso eu identifiquei também na pesquisa. Que várias dessas mulheres, por exemplo, tinham dificuldade com os seus companheiros. Quando as mulheres tinham relacionamentos heterossexuais, de como posicionar, e isso era até uma pergunta que eu fazia, como lidar com o primeiro damo? Né? Entre aspas. Exatamente. Que posição, como é que funciona? Porque se a gente está dentro de uma cultura, né, no qual existem papéis, e nesse caso a mulher teria protagonismo e o homem não, para vários homens isso era mais complicado de lidar. Né? Como é que a mulher vai estar brilhando e eu vou estar aqui na minha vidinha. E vários acabavam se separando mais tarde, né? Em função, isso até você falou, em função de não saber conciliar esse quem manda agora, ou coisa assim. Só um exemplo, em cima do que você falou, a Patrícia Pilar, altamente famosa na época, e o Ciro Gomes, para tirar ela do protagonismo, naquele momento ele pronuncia, ele diz o seguinte: basta que ela durma comigo. Quer dizer, naquele momento ele desconstrói toda a feminilitude e feminilidade de uma Patrícia Pilar. Sim, uma objetivação da mulher, né? Ela é reificada. Reificada, Exatamente, ela se torna um objeto ali naquele... Isso, exatamente. Porque isso daí é um excelente exemplo de como a mulher ela assumiu um papel ali de secundário e de como ela tem um papel meramente restrito à vida privada sexual. E se resolver tentar assumir um outro papel, alguém como o Ciro vai recolocá-la no que seria no seu lugar. No seu lugar. Exatamente. Mas a gente está falando de duas formas de construção do feminino. Uma que você coloca que é a construção do feminino pela imprensa, ou seja, aquela em que a própria protagonista daquela narrativa não tem controle do processo. Isso. E a Lu trabalhou com a construção dessas mulheres, muitas vezes pelos mecanismos que elas têm para construir o feminino. Tá? Então, há distinções entre a maneira como a imprensa constrói a mulher e como a comunicação política, sobre a qual ela tem alguma ascendência, a constrói publicamente? Eu creio que sim, porque quando acabam reincidindo em às vezes, olha... significados macro já estabelecidos e que se parecem muito. Olha, bem interessante a pergunta, porque eu notei que algumas mulheres elas vão reproduzindo esses discursos, né? Justamente esses estereótipos. Quer dizer, ela se constrói como ela é construída. Exato. Mas conversando com consultores, qual é a conclusão? Que esses estereótipos em termos de campanha eleitoral, eles podem ser favoráveis, porque gera identificação com a mulher, ou mesmo com o homem, que se veem representados. Acho que é a partir disso que fica tão difícil a gente romper essas barreiras, de naturalizar a presença feminina na política. Eu trabalho com essa tese, que por exemplo, a cota, ela deve ser uma cota afirmativa temporária, né, para poder sanar a diferença de disputa, digamos, do espaço público que tem entre homens e mulheres. Faz pouquíssimo tempo que as mulheres entraram nesse espaço público de disputa. Então, a partir do momento que elas chegarem a uma posição mais ou menos igualitária com os homens de representação, aí eu creio que não precisa mais das cotas, porque daí a gente vai estar naturalizando a presença da mulher. Entretanto, enquanto a gente continuar reproduzindo os estereótipos ou restringindo as mulheres a determinados perfis, a determinadas capacidades, e mesmo em relação ao homem, por exemplo, o homem não chora, esse também é um estereótipo
estereótipo que faz o homem sofrer, né? O estereótipo do masculino, do feminino. Por que não chorar? Né? Por que a mulher também não pode brigar? Por que a gente tem que estar tão fechado dentro das casinhas dos comportamentos, né? Um comportamento tão binário, né? O gênero não necessariamente é só masculino e feminino, tem outros gêneros aí no meio. Portanto, para a gente superar isso e naturalizar na cultura política a presença da mulher nos parlamentos como representante, eu creio que vai muito tempo ainda pela frente. Mas é preciso como uma medida, ainda que temporária, mas é necessária. Sim. Ok? Então, encerramos aqui o nosso segundo bloco desse Sobre a Mídia, falando sobre comunicação, política e gênero. Voltamos daqui a pouquinho para o nosso terceiro e último bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco desse Sobre a Mídia, que hoje está tratando do tema comunicação, política, gênero, com a pesquisadora Dina Ferreira, pesquisadora da Sorbonne, e com a professora da Federal, Luciana Punk, pesquisadora da área de comunicação eleitoral. A gente está falando sobre a construção da mulher, da política no espaço público. Eu queria alguns exemplos. Como você avalia, por exemplo, a Dilma, como que ela mobiliza esses significados? Michelle Bachelet, as mulheres que têm ocupado postos de presidência da República, Cristina Kirchner, na Argentina. Como que elas mobilizam essas identidades, esses... Quando eu escrevi o livro, inclusive, a gente estava com 4 presidentas, né? Tava, além dessas que você citou, estava a Laura Chinchilla também da Costa Rica. Eram 4, foi a primeira vez na América Latina que isso aconteceu. 4 mulheres da presidência. À frente de executivos nacionais. E as quatro campanhas, né? Na verdade são mais de 4, porque eu analisei as 2 da Dilma, as 2 da Cristina e as 2 da Michelle, mais a da Laura. Então foram 9 campanhas dessas 4 mulheres e que estão também analisadas aqui. O que eu observei foi que entre essas três identidades, a que equilibrou melhor, que foi uma campanha, assim, meu ver, brilhante, foi a da Michelle Bachelet, porque ela se posiciona como uma mulher que é profissional, que é gestora, que tem essa feminilitude. Exato. Tem o racional com ela. Esse racional muito bem. Ela tem uma postura ótima. Mas com feminilidade. Mas sem abrir mão da feminilidade. Exato, porque ela se coloca, então, como uma mulher que cuida, justamente pelo fato dela ser médica, e é delicada, ela é simpática, ela conseguiu equilibrar esses 3 papéis. No caso da Cristina, o que mais me chamou a atenção foi o fato dela precisar ter o Néstor Kirchner como avalista mesmo depois de morto. Em vários spots da sua campanha eleitoral, inclusive foram 2 em especial, que era Ele Vive. E era em homenagem a ele, como se ele continuasse na gestão. Era um voto muito agregado a Kirchner. E isso me chamou bastante atenção, porque ela é uma mulher forte, uma mulher, né, de personalidade bastante feminina e bastante passional. E isso daí estava explícito em todo momento da campanha. Ela é muito peronista. Ela é forte. No caso da Laura Chinchilla, a Laura Chinchilla era um personagem duro, a líder dura, só que ela, na sua campanha, para sua linguagem, ela usava bastante branco e ela estava sempre com o uso do branco e o uso de conversas com populares em todos os spots. Isso para indicar que ela estava aberta ao diálogo, mas quando ela parava diante da câmera e falava, era um discurso duro, era um discurso frio, diferente da imagem, do que era projetado em termos de imagéticos. No caso de Dilma, a gente sabe que ela tinha, historicamente, era conhecida por competência técnica, né? Em 2009 ela começou a suavizar a sua imagem e ter a imagem, então, da mãe inserida no seu discurso, na sua aparência, que uma imagem que não tinha antes. Tanto que em 2010 o Lula dizia que ela era a mãe do PAC. Ou a mãe do Brasil, vou deixar para o meu povo, eu que sou o pai, aí vem a questão do paternalismo, também vem em vários outros países, e vou deixar uma mãe cuidando. É como se as pessoas fossem crianças, não soubessem se virar e precisavam ter uma mãe ali. Mas foi uma maneira de suavizar uma imagem dela que estava muito relacionada com uma esquerda dura. E foi isso que aconteceu também em 2014, tanto que tem programas da HGP com ela cozinhando, ela com o neto, ela dentro de papéis que são desse aspecto feminino e no qual não interessa para uma gestora pública se ela faz isso ou se ela não faz. Só que para suavizar e para aproximar desses estereótipos que são conhecidos da sociedade, vários programas então mostravam ela nesses papéis.
Só uma curiosidade, você ainda pensa que nesse 2014 ela desenvolve esses estereótipos da feminilidade, essas críticas que estão vindo, elas estão elaborando uma feminilidade na Dilma ou ao contrário, ou uma incompetência da feminilidade? Essas críticas que aparecem... Não, hoje, na campanha, não. Na campanha, ela continuou com o feminino. Ah, tá. Na campanha, sim. Hoje, essa desconstrução existe. Eu tenho bastante interesse de ver como que isso está sendo desconstruído. Se o fato de ter gênero, realmente, se foi questionado, tinha que ser mulher para fazer esse tipo de coisa. É só a gente pegar Instagram e outros Mas as meios manifestações, sociais... os ataques a elas são bastante machistas. São bastante, exato. Quando a gente pega esses meios, assim, entre aspas, que eu falei, só podia ser mulher para fazer tal coisa, ou outro tipo de comentário, às vezes, muitas vezes pior, eles estão vindo de leitores ou de fakes, não sei, a partir dessas redes sociais. Estão lá. E eles estão desconstruindo o feminino. Ou está envergonhando as outras mulheres do Brasil. Nenhuma mulher mais vai conseguir ser presidente depois disso. Sabe? Esses comentários aí estão fazendo parte da desconstrução, provavelmente, do feminino. Da competência do feminino dentro dessa gestão. Você concorda com essa avaliação? De que tem um preço ali que... Eu acho que tem, de uma maneira ainda de achismo da nossa parte, porque isso precisa de pesquisa, ter as linguagens que a gente... material, a matéria, para poder realmente dar uma afirmação. Mas a impressão, vamos supor, a fumaça que nos rodeia é uma desconstrução de uma competência do gênero feminino, negativa. Isso eu tenho percebido também como Lu. Quer dizer, parece que a coisa tem uma desconstrução. Todo mundo fala, ela diz, eu não renuncio, o outro diz, o impeachment está sendo construído. Quer dizer, eu acho que aí... né, e não fazem relação do impeachment com o impeachment do Collor. Não fazem? Não fazem. E nós temos recente na história um impeachment nosso aqui. Esse impeachment que estão falando não é associado ao gênero masculino, porque eles não fazem em relação ao fato do impeachment do Collor. A gente está quase chegando ao final do programa. Essas personagens, pelo menos as três, o Chile, Argentina, Brasil, são mulheres independente da posição política, são mulheres com personalidade muito forte, muita ascendência. Michelle Bachelet é uma pessoa que tem um histórico, Cristina Kirchner e Dilma também. Você acha que se não fossem mulheres com essa imagem de lideranças fortes, por razões diferentes, elas não se viabilizariam na política? Estamos inventando as primeiras lideranças populistas, carismáticas, com forte ascendência, mulheres na América Latina? O que eu tenho defendido, eu tenho colocado uma indagação aí dentro desses estudos, é justamente se está nascendo um novo maternalismo latino-americano em contrapartida ao paternalismo, né? Que são essas... É como se fosse, independente de gênero, candidaturas nos quais esses líderes eles prometem cuidar do seu povo. Então tem questões ideológicas aí bastante consolidadas, né, do Estado, não como gestor, mas como cuidador, e que eles estão sendo adaptados nos discursos, em especial presidenciais, né, e não sei se necessariamente tem a ver com gênero, mas as mulheres têm copiado isso que veio, digamos, de herança nos seus líderes que vieram anteriormente a elas. Você falou que não tem uma questão de gênero. O que chama atenção é que a liderança é um fazer. Esse fazer, vamos supor, da linguagem, do corpo, da ação política, uma praxe social, uma praxe política, ela independe, evidentemente, do gênero. Mas na hora em que isto se encaixa num sujeito, adquire o gênero. Porque você não tem praxis sem sujeito. Sim. Né? E se quando esse sujeito vamos supor, do gênero masculino, essa liderança ela é naturalizada. Quando ela se encaixa num fazer feminino, ela assusta porque não se tem uma história, né, sobre isso. Se você voltar aos tempos antigos, o mundo
grego, nosso nascimento, né, vamos supor, cultural ocidental, o primeiro foi Creta, que era um sistema matriarcal. Depois veio o Olimpo, que aí tudo virou patriarcal. E até hoje nós vivemos, de alguma maneira, né, submersos, escravos, né, dentro dessa cultura ocidental que a gente tem que lembrar. A gente não pode sair do contexto como cientistas da linguagem, como cientistas da sua área específica. A gente não pode esquecer em que contexto os cientistas estão. Você não pode achar que um árabe, vamos supor, lá da Turquia, teria a mesma fala que nós estamos tendo aqui. Porque é o contexto, né, sociocultural, é o momento histórico de cada cientista e a sua cultura. E uma questão muito interessante que você falou agora, sobre essa questão de contextualização, que nós, né, somos fruto de um berço grego, que o Aristóteles foi o primeiro que falou que o defeito da mulher é que a mulher era um ser biológico incompleto. Ele, antes do próprio Freud, ele falou isso em função da biologia. Então, a partir do momento que ele passa a denegrir, né, ou dentro da sua realidade, dizer... Construir cientificamente a inferioridade de gênero. Feminina. E isso aconteceu com os gregos, com os romanos. Aqui no livro eu trago esse histórico da participação feminina na política desde aquela época. E como muitas vezes a mulher era punida por participar da política e não era punida por outros crimes. A democracia grega, a mulher não participava. Não participava, mas ela tentava ir para a rua e era punida com morte, se fosse o caso, né? Exatamente. E isso daí ajudou a construir o que a gente tem hoje. Porque isso que a gente tem hoje de não naturalizar certas atividades pertencentes a um gênero ou outro, né, isso vale para os dois, tanto para o masculino como para o feminino, já vem de algo enraizado há séculos. E por isso que eu creio que a gente está simplesmente agora vivenciando o início, de certa maneira, uma discussão, seguindo um caminho de mulheres que começaram no século XX, então faz pouquíssimo tempo dentro da história, para chegar a um patamar um pouco mais humanista, mais igualitário. Quais são os desafios hoje? Nós estamos falando aí também de um desafio para que as mulheres ocupem um espaço mais amplo na vida pública, né? Quais são os desafios? O que vocês diriam para jovens mulheres que estão pensando em adentrar na vida pública, estão pensando em se expor publicamente, construir imagem pública para poder ocupar cargos nas esferas de poder instituído? Bom, a mulher ela precisa se empoderar, é uma das primeiras coisas. E o que significa assim, empoderamento? Acho que é a questão da independência, né? Acho que a primeira coisa é qualificação profissional, é não depender do outro para sobreviver. Acho que é uma questão básica. A autoestima, de se ver como um ser capaz e não ter medo da exposição, porque a exposição vai levar a críticas. É aquela história que só a árvore com fruta que leva pedrada, né? Sim. É mais ou menos por aí. A mulher que ela vai estar exposta, ela vai ter esse trabalho, vai comprar essa atividade, vai se expor nisso, ela com certeza vai sofrer críticas e todas as minhas entrevistadas já sofreram de alguma maneira alguma agressão que levou em conta não só a elas, como suas famílias e familiares. Acho que tem que ter essa coragem. E a outra, começar no espaço público não precisa necessariamente ser partidário, né? Ele pode ser com outras associações, em outros momentos, sindicatos. As diversas formas de participação e política. A partir disso fazer essa contribuição social. Acho que não desistir desse tipo de situação, se é do gosto dela. Né? E talvez depois disso, acho que tem que ser um trabalho conjunto, pensando numa questão partidária, administrativa, os partidos terem cotas dentro, como, né, o PT tem e outros poucos partidos têm cotas partidárias para a presença feminina e que seja não só de associados, como nas suas bancadas, nas suas mesas diretivas dentro dos partidos. Porque não adianta ter várias mulheres sentadas e os homens na mesa diretiva decidindo. Sim. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com política partidária, eu creio que os partidos são os principais aliados e os principais desafiadores da entrada da mulher nesse âmbito. De apoiar igualitariamente homens e mulheres em suas campanhas, seja com estrutura, com verba, com treinamentos, seja oportunizar as mulheres de estarem em mesas diretivas e sim, lançar mulheres que elas tenham potencial para ser eleitas, não só lançar mulheres para cumprir um número de cotas, que é uma questão de legislação. E isso é comprovado, tá aqui, está comprovado que várias mulheres estão lá como laranja. E às vezes não é nem por má vontade ou má índole,
Elas vão lá porque acreditam, né, que estão fazendo uma contribuição para um partido, várias, mas estão lá como laranjas. Então, eu acho que, em termos de participação política eleitoral, os partidos eles têm que se repensar. Qual que é o desafio para essa ação de construção simbólica? Essa ação que a Lu falou, em toda ela eu acredito. Mas eu tenho uma outra que quem me ensinou foi uma doutoranda. É a força da resistência. E eu, como eu disse a você, eu sou um pouco filosófica, mas não menos pragmática. A resistência é uma forma de fazer, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, quando você é colocado, vamos supor, você tem que ter esse empoderamento, mas a resistência é um dos atributos do empoderamento. Sem resistência num mundo que você às vezes entra, por acaso, que é falocrático, né? O que é patriarcal, ou seja o que for, a resistência de se manter nele é um fazer brutalmente bem recebido pela sociedade. Né? Resistência, para mim, é fazer, é praxis. Ok, eu agradeço a participação de vocês, mas eu disse que ia ser rápido, porque parece que é muito tempo, mas não é tanto assim. A gente vai encerrando este Sobre a Mídia. Hoje conversamos sobre comunicação, política e gênero, falando sobre as mulheres, como as mulheres são construídas pela comunicação, pela linguagem e como elas utilizam esses instrumentos para se construírem também no espaço público. Participaram desse debate comigo aqui a pesquisadora da Sorbonne, Dina Ferreira, e a nossa pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, de Comunicação Eleitoral, professora Luciana Punk, que lançou recentemente seu livro sobre campanhas eleitorais para mulheres. Se você quiser ver Sobre a Mídia, esta edição e outras edições, você pode fazer isso pela Rede IFES ou então pelo site www.tv.fpr.br. Se quiser falar conosco, entre em contato pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV oficial. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR. E espero você na semana que vem para mais um Sobre a Mídia. Até lá!